Que tema importante estamos abordando hoje aqui. Obrigado a você que nos acompanha de tantos lugares do Brasil. Obrigado pelas perguntas que estão sendo feitas também. Estamos falando sobre esse ambiente hostil em que muitos dos nossos jovens vivem ali na escola e isso pode provocar neles um comportamento, um adoecimento mental de tal forma. Estamos falando hoje sobre o bullying e suas consequências na saúde mental de um jovem, de um adolescente, podendo levar inclusive a atos violentos e graves. Professor, a esta hora da noite, agora, acho que a gente pode mencionar algumas coisas lamentáveis demais, mas em 2018, na Santa Fe High School, Estados Unidos, no Texas, um adolescente de 17 anos matou 10 pessoas a tiros no ambiente escolar. Na Flórida, em 2018 também, um outro adolescente, 19 anos. A adolescência hoje já é tida, inclusive, dos 10 aos 25 anos. O padrão da OMS é de 10 a 20 anos, não é? Mas já se reconhece também até 25 anos. Um rapaz de 19 anos abriu fogo contra alunos e professores numa escola também na Flórida, 17 mortos. Em Connecticut, também, nos Estados Unidos, 2012, um outro atirador, 27 mortos. A gente tem aqui inclusive, há números muito tristes, 32, por exemplo, na Virgínia. Aqui no Brasil, 13 mortos em Realengo, no ano de 2011. Muitos números aqui. Em comum. Taiúva, interior paulista, foi o primeiro caso no Brasil. Remanso, na Bahia, também foi outro caso de bullying, né? E em comum, pessoas jovens praticaram esses atos. 17, 19, 20 anos. No máximo aqui, eu tenho aqui um de 27 anos. É uma doença? Isso, podemos considerar também isso um adoecimento mental? Sim, a doença da mente, doença que adoece a emoção e o psiquismo. Então, é um transtorno mental, sem dúvida. A pessoa que chega a esse ponto, decide matar os colegas, se matar, ela sofre de um transtorno mental. Mas o que eu costumo dizer é que ela não sofria. Ela foi levada ao limiar da sanidade pelas coisas que ela sofreu. Por exemplo, o caso da síndrome de Estocolmo, em que o sequestrado, de tanto sofrer, se apaixona pelo sequestrador ou pela causa dele, não é? Ou no caso lamentável de mulheres que sofrem maus tratos, não é? Então, é comum que a pessoa que sofre, como um mecanismo de proteção, numa linguagem psicanalítica, numa formação reativa, ela desenvolve um sentimento de se proteger, se aliando muitas vezes ao agressor, ficando em silêncio, sente constrangimento, vergonha de dizer que sofre. Imagina para um pré-adolescente reconhecer publicamente que sente medo, não é? Eu tive uma vez um menino que disse, olha, eu digo, por que você nada fez? Ele disse, porque eu tenho medo. Eu abracei e disse, olha, deixa eu te contar um segredo. Eu também já senti medo. E o medo é normal. O medo é um mecanismo de defesa. Agora, quando esse medo passa a se tornar neurótico, quando esse medo passa a se tornar obsessivo, o prejuízo é E ele anula todas as suas forças, não é? Pronto. Quando esse medo anula E todas. dependendo da estrutura de cada um, ele vai desenvolver sequelas diferenciadas. Professor, posso fazer perguntas Sim, agora? por favor. Jaime Martins Pereira, boa noite. Jaime, de João Pessoa, na Paraíba. Boa noite. Professor, como devemos proceder? Porque tenho um neto que sofre bullying na escola em relação à obesidade. Bom, o que ele precisa fazer? Boa pergunta e eu agradeço pela oportunidade que você me dá. Você deve, primeiramente, fazer um documento solicitando da escola, exigindo providências para que faça cessar imediatamente. É um direito do aluno e cabe ao pai, à mãe responsável exigir da escola. A escola tem obrigação de fazer cessar. E caso ela não faça, dentro de um prazo estabelecido, que seja mínimo, que encaminhe o caso a um conselho tutelar, ao Ministério Público, uma vara de infância e juventude, como aqui em Brasília tem uma vara de educação, para que faça cessar imediatamente esse caso. Agora, o que acontece? Os pais reclamam verbalmente, não fazem um documento, não protocolam. Posso acrescentar ainda a sua resposta? Por favor. Imprima a Lei Nacional Anti-Bullying e entrega à diretora da escola. Pronto. Completou. Por mais quê? perguntas. Já que a lei existe há 3 anos, é obrigação da escola, dos educadores, dos pais conhecer a lei. Sim, muito bem. É como alguém que comete completo. um crime, chega diante do juiz e diz, eu não sabia. Pressupõe-se que ele tem a obrigação de conhecer a Constituição. Certo.
Quais as principais diferenças entre o bullying atual e o de 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás? É o Diogo Ramos, lá de Maceió. Olha, o bullying é o mesmo fenômeno esse tempo todo. A única diferença é que, com o advento da tecnologia, das redes de computadores, nós temos o cyberbullying, que é a agressão, que é a intimidação sistemática por meio das redes, com utilização de e-mail, expondo a pessoa a constrangimento. É a única diferença. Mas o bullying é o mesmo. É a mesma caracterização. Agora, vale dizer que o bullying está no âmago da formação de gangues e de outras formas de violências explícitas. Professor, temos aqui um testemunho. Meu nome é Gustavo, tenho 35 anos, sempre fui muito tímido e gago na minha infância. Passei por vários bullying nas escolas, inclusive na primeira infância. Fui obrigado por professores a falar na frente da sala, contudo sem sucesso. Depois desse fato, tudo começou a ficar complicado. Tomei trauma de falar em público, passei por várias terapias psicológicas e fonoaudiólogas. Tomei vários tipos de antidepressivos. Hoje tenho muito medo de conversar com as pessoas. Quando me deparo com essas situações, meus pensamentos são de humilhação. Que irei fazer? Papel de ridículo. Meu sentimento é de medo, ansiedade, tristeza. Minhas reações fisiológicas são taquicardia, falta de ar, gagueira, sudorese, dentre outras. O que devo fazer para tratar esse trauma? Gustavo Santos, era de Minas. Bom, a primeira orientação é procurar uma ajuda psicológica especializada, mas pelo visto ele passou por terapias, né? Eu não sei a abrangência do que ele está falando. Agora eu quero me solidarizar com ele e dizer que ele pode buscar essa ajuda, mas a questão maior está na autoestima, como ele se sente. Porque se ele for bem trabalhado, ele pode continuar gago, ele pode continuar, mas se posicionando de uma forma diferenciada, não é? Porque ele pode evitar esse constrangimento. Agora, é preciso haver respeito e a nossa sociedade perdeu o respeito e a gente sabe que a ignorância é a grande mãe de todos os males. Então não há mais o respeito. As pessoas gostam de tirar em cima de uma característica de alguém. Agora eu quero dizer a você que tem jeito sim e espero que você encontre uma ajuda especializada e a gente se coloca, apesar de que ele está na Paraíba, mas a gente de alguma forma se coloca à disposição por meio de telefone celular, de WhatsApp, de e-mail. A gente quer ajudar essas pessoas. Eu já peço à nossa produção que vá colocando o contato do CMEOBS também, por favor, já coloquem aí. Já já a gente vai falar aqui também. Professor, boa noite. Fico assustada, pois minha filha está no primeiro ano do pré, amava entregar os alunos comigo, faço transporte escolar. Agora ela tem pavor, chora desde o começo do ano, dizendo que riem dela. O que faço? Assimilo isso ao bullying. Bom, vai à escola, faça um documento, protocola um documento, exigindo da escola que faça cessar e dê um prazo para que isso aconteça. Caso isso não aconteça, leve ao conselho tutelar, leve a uma promotoria e caso isso não aconteça, é possível entrar com recurso na justiça contra a escola, porque a escola é responsável. E eu dou outra orientação. Nós já acompanhamos uns casos em que o conselho tutelar entrou e procurou quem era a pessoa responsável pela disciplina e foi indicada uma coordenadora. Só que a responsabilidade é do diretor. E aí eu perguntei a essa diretora, a essa coordenadora, o diretor deu algum documento por escrito autorizando a senhora para isso? Não. Então a senhora está agindo ilegalmente. Então, a escola, com todo o respeito, está trabalhando de maneira um pouco amadora. Ela precisa se conscientizar, não basta apenas fazer um registro de ocorrência naquele livro negro para se proteger da justiça. Ela precisa buscar orientação especializada para evitar esses casos e dar a devida assistência. Agora, eu digo ao pai e à mãe, o meu trabalho é em favor dos alunos. Se tem um aluno sofrendo, cabe a esse pai e mãe responsável entrar com uma ação para que faça cessar. Escola não é lugar de sofrimento. Escola é um lugar de alegria. É importante que as crianças gostem de ir à escola, que elas aprendam brincando, que elas se divirtam na escola. Agora, quando passa a ser um sofrimento, a escola vira um inferno para essas crianças. E um número incontável de crianças que temos atendido. Eu tenho aqui o caso, professor, que tem sofrido. O caso da Sueli Portes. Ela e o esposo tiraram o filho da escola. Ele pediu por sofrer perseguição na escola, não queria mais ir para a escola e ela e o marido decidiram tirá-lo da escola. Tá.
É uma solução, aparentemente, que parece que resolve, outro caso resolve, mas não resolve. O que precisa é de uma ajuda especializada. Agora eu quero dizer aos pais, acolham os filhos e escutem o que os filhos têm a dizer. Porque há uma necessidade de acolhimento. Por exemplo, muitos pais machistas exigem do filho que o filho revide. Mas como ele vai revidar se ele não tem aquela habilidade? Por outro lado, eu conheço casos de pais que colocam os filhos na arte marcial e que estimulam os filhos a constranger, humilhar e brigar com os outros. Eu vou acelerá-lo aqui por causa das muitas perguntas. Por favor. O Luiz Fidelis, ele é de Porto Velho, está perguntando o que fazer quando o diretor da escola não leva a sério e quando nem a polícia também, né, a delegacia de polícia, leva para frente uma reclamação. Então, entenda, ele certamente fez uma reclamação verbal, porque se ele fizer uma reclamação por escrito, ele tem um documento protocolado da escola e ele pode exigir um prazo para que faça cessar. Ora, se meu filho está sofrendo, e eu falo como pai e já avô, é preciso fazer cessar esse sofrimento imediatamente. E se a escola, se o diretor não levou a sério, entre na justiça. Cabe recurso na justiça para que ele faça cessar e cabe, inclusive, indenização. Porque uma pessoa que foi vitimizada, ela desenvolve algumas sequelas e precisa de tratamento para resolver o problema. Professor, deixa eu ver, Martini e Sônia estão em Volta Redonda e eles estão dizendo por que esta lei federal não obriga as escolas estaduais a terem palestras sobre isso. Não, ao contrário. Olha, eu quero aqui... O artigo 6 dessa Lei 13.185 diz assim: serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática nos estados e municípios para planejamento das ações. Então, as escolas, clubes e agremiações esportivas têm a obrigação de registrar os casos de bullying a cada 2 meses. Agora, o que está acontecendo? Elas não estão praticando, não estão cumprindo a lei, então não há ainda... Pais cobrem tal qual o senhor está nos orientando. Pois é. Então, não está havendo fiscalização, não está havendo cobrança. Não é? Professor, para concluir, olha só, parabéns pelo programa, boa noite. Meu nome é Laudimar, sou professora de português e inglês em escolas públicas, sim. Em escolas públicas e presencio todos os dias este triste problema do bullying. Infelizmente, a ausência da família e sua desestruturação é a maior responsável tanto de quem comete quanto de quem sofre. Olha, a família tem grande responsabilidade, sim, porque os protagonistas do bullying agressores são formados em casa, não é? Agora, a escola tem a grande responsabilidade, porque quando um pai recebe o aluno, a responsabilidade durante aquele tempo é da escola. A escola é responsável também. Então, é preciso, daí nós orientamos a escola com quem trabalhamos, trabalhar com os pais, orientar os pais sobre como orientar os filhos. A grande verdade é que as crianças estão chegando na escola sem um mínimo preparo para a convivência escolar. E aí está sendo ótimo, porque imagino que muitos professores estão agora aderindo a partir desse programa, com certeza. Professor, em 30 segundos, cyberbullying, o que é? O cyberbullying é o bullying com a utilização da rede de computadores, de maneira virtual. Mas é o mesmo conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos adotado contra por uma ou mais pessoas contra um outro, em desvantagem de poder ou força física, que gera dor, angústia e sofrimento. É o mesmo bullying, só que por meio virtual. Celulares, os smartphones, os Facebooks da vida, e-mail, etc. Tem vários casos que a gente conhece. Foi muito bom, mas agora vou pedir ao senhor que passe contatos para que as pessoas de casa possam, se necessitarem, procurá-lo. Porque o senhor vai se tornar um grande consultor para muita gente, para professores, para pais. Tem uma forma de contato com o senhor? Sim. Tem o WhatsApp, que é o 9817-3239 e o outro celular para um contato, 61 também, 98672-2488. Vou fazer o seguinte... Além do e-mail. Quem não conseguiu pegar aqui depois, pede no nosso WhatsApp que a gente manda. E o e-mail, augusto.pedra@yahoo.com.br. augusto.pedra@yahoo.com.br. Pois não. Muito Positivo. bem. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por esses esclarecimentos fantásticos. Imagino que todo mundo em casa está dizendo a mesma coisa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu insisto em dizer aos pais e responsáveis, não permita que o seu filho ou sua filha sofra mais. Tome providências. E se tiver dificuldade, entre em contato conosco. E mais, sugira a sua escola estadual, municipal, enfim, federal, que entre em contato
para firmar parcerias, porque nós estamos disponíveis para firmar essas parcerias, uma vez que o artigo 7º da lei federal prevê que isso seja feito, para que pare esse sofrimento. E é possível acabar esse sofrimento. Qualquer parte do Brasil que lhe chamarem, o senhor vai? Vou. Obrigado, boa noite. Boa noite. Foi um prazer. Prazer foi meu. E você também, foi um prazer estar com você hoje. Muito obrigado. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com outro programa. E atenção, olha, este programa de hoje pode ser revisto no nosso canal no YouTube, no Facebook. Reproduza esse programa, faça chegar a muitas outras pessoas. Grande abraço, fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.